no nosso jornal. O João Tran já está aqui no estúdio da TV Aratu. João, bom dia. Rapaz, hoje ele caprichou. Pense num cara chique. Eu chego nesse nível, João Tran. Como é que é, Dadá? Estiloso, João Tran. Ô, Zé, dá um close aí no João, Zé. Vai lá. Olha o João. Rapaz, aí é um look de milhões, tá? Olha aí, você de casa vai acompanhar agora o João Tran. Pense num cara estiloso. O homem é estiloso. Agora, João, eu quero saber quais que são os destaques aí da política, do mundo da política. Perdão, João, vai lá contigo. Bom dia. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente tem que entrar no estilo aqui para acordar bem os nossos baianos, ainda mais porque a gente vive cobrindo ministros que ficam vindo aqui para a Bahia e nessa semana também não foi diferente. Aqui teve um momento muito importante na Caixa Cultural, aqui na Carlos Gomes, que recebeu o ministro das Comunicações do governo Lula. E estive por lá acompanhando essa entrega de computadores que foram reutilizados e transformados em espaços de acessibilidade, inclusive alguns quilombos. Vamos acompanhar como é que foi essa movimentação política. Acompanhando o nosso papo de política, diretamente o evento do Ministério das Comunicações, com a presença do ministro Frederico Júnior, ele que está no seu primeiro mês de mandato, inclusive, pouco mais de um mês, ele começou em maio, na verdade, que é o início de gestão. A gente fez um balanço desses principais pontos e também da ação relacionada com a Caixa doou alguns de seus computadores que já estavam sem uso para uma ação do Ministério das Comunicações, que visava acessibilizar computadores e outros resíduos sólidos também, que foram reconduzidos, ganhados novas formas e entregues para ambientes como os quilombos. Dentre os quilombos importantes que receberam essa ação, o filho de mãe Bernadette comentou sobre essa ação. Ele ainda pediu também justiça pelo caso de Binho do Quilombo e de mãe Bernadette, que ainda não encontrou resposta sobre quem foi que matou essas duas importantes personalidades. Pois é, né, João? Um assunto importante que a gente precisa, inclusive, acompanhar, saber como é que estão essas investigações e qual que são os outros detalhes, João, que você acompanha então, em relação a esse assunto. É isso aí, Alex. Neste evento, o filho de mãe Bernadette, Jurandir Pacífico, esteve lá presente e ele deu alguns detalhes de como está a apuração deste caso. Segundo ele, um dos suspeitos envolvidos nesse caso, foi liberto pela justiça, saiu do presídio pela porta da frente, como ele muito bem comentou, e também do seu irmão, que também morreu, buscando direitos para os quilombolas, também morreu e ainda não há desfecho nesses dois casos. Então foi uma ação do Ministério das Comunicações, mas que lembrou, olha, esses casos ainda estão no radar há mais de 2 anos, o caso de mãe Bernadette, e também há 7 anos o caso do irmão de Jurandir Pacífico, a quem a gente vai ouvir agora comentando sobre essa situação. Essa covardia que fizeram com minha família, que há 7 anos atrás assassinaram meu irmão, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, Binho do Quilombo, por lutar por políticas públicas para as comunidades tradicionais, consequentemente causou a morte de minha mãe, esse mesmo assassinato, deixou essas lideranças quilombolas com medo. Hoje as lideranças quilombolas não botam a cara para falar, com medo de serem assassinados, entende? Então, essa morte de minha mãe, eu posso dizer a você que fragilizou o movimento do ponto de vista de enfrentamento na busca de políticas públicas e pedir justiça por Binho do Quilombo e mãe Bernadette, porque estão sendo soltos os assassinos. Os assassinos de meu irmão, Binho do Quilombo, foram 2 suspeitos presos, os 2 foram soltos, saíram pela porta da frente da cadeia. De mãe Bernadette já soltaram 1. E eu peço justiça por Binho do Quilombo e mãe Bernadette, pessoas que lutaram por políticas públicas para as comunidades tradicionais desse país, não só quilombola, como indígena, fundo e feixe de pasto, marisqueiro e pescadores. Então minha mãe lutava por políticas públicas para as comunidades tradicionais, em especial o quilombo. E aí, João? Exatamente, palavras fortes de Jurandir, ele comentando sobre o caso mãe Bernadette, mas que recebeu uma importante sinalização do governo, recebeu computadores que, segundo o filho, eram dos sonhos, levar acessibilidade digital para pessoas que moram longe, pessoas que moram no quilombo, inclusive não é nem tão longe, viu?
O Quilombo, em situação, fica a 7 minutos do polo petroquímico, lugar onde a gente fala de pujança tecnológica e logo mais pertinho não tem nem espaço para a internet. É uma sensibilidade que faltou do nosso poder público, mas que agora, com essa iniciativa da Caixa e do Ministério das Comunicações, recebe um respaldo. A gente também conversou com o ministro das Comunicações, ele que assumiu há pouco tempo, Fred Filho, assumiu em maio o seu cargo após a saída de Juscelino Filho. E durante um tempo neste ano, o Ministério ficou inclusive sem comando por questões políticas, se iria colocar a União Brasil, que não tem votado com o governo Lula no Congresso. Enfim, foram muitos debates e depois de algum tempo assumiu Fred Filho, que tem alguns desafios. Dentre eles, a regulamentação da internet. A oposição critica o tema, diz que é possibilidade de censura, mas o ministro negou qualquer tema nesse sentido. Vamos ouvi-lo. O nosso setor, telecomunicações, radiodifusão, novas tecnologias, são setores altamente regulamentados, né? A gente defende sim a regulamentação. Esse é um tema global que o mundo todo está discutindo. A ideia agora é encontrar o melhor texto envolvendo as associações do setor para que a gente consiga dar um equilíbrio tanto para o setor de telecomunicações, tanto para o setor de radiodifusão, como também para as plataformas digitais. Ministro, ainda nesse tema, só para pegar o gancho, alguns setores entendem isso como uma possibilidade de uma censura regulamentar, diminuir a liberdade de expressão. Como é que você percebe também essas críticas a quando o governo fala, olha, nós vamos regulamentar? Com certeza não existe nenhuma motivação e nenhuma expectativa de censura. Pelo contrário, a ideia é equilibrar o mercado, equilibrar as tecnologias, assim como telecomunicações é altamente regulamentado, o setor de radiodifusão também é altamente regulamentado, então faz todo sentido também encontrar um equilíbrio para as plataformas digitais, que é um mercado que cresce muito no Brasil, mas censura jamais. Pois é, né, João? Tem bastante polêmica em relação a esse assunto. Algumas pessoas enxergam com bons olhos, outras nem tanto. Inclusive, é até difícil dizer qual que é a opinião que é com bons olhos e a outra não, né? Mas tem gente que acha que isso faz parte de um plano de censura, inclusive, para um lado político, né? E o ministro, então, se pronunciando, falando sobre esse episódio durante um evento tão importante aqui na capital baiana, que foi a disponibilidade desses computadores para o quilombo da mãe Bernadette, um crime que, inclusive, está sendo investigado ainda, João Tran. Esse assunto é polêmico sobre a regularização da internet, regulamentação, melhor dizendo, porque a oposição utiliza disso para taxar. O governo quer fazer censura. O governo já está censurando, na visão da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, por diversas decisões judiciais, está em prisão domiciliar e sem poder usar as redes sociais, e regulamentar as redes sociais seria mais um passo para inibir opositores. Mas o que o ministro afirmou é que a TV tem suas normas, o rádio tem suas normas. Por que na internet vai ser terra de ninguém, vai poder falar tudo, dizer o que quiser? E esse é um assunto que já é debatido, inclusive, no mundo todo. Então, a gente surfa também nessa onda e precisa entrar nesse debate. Agora, claro, com cautela, porque, de fato, não é qualquer censura que pode ser aprovada em um regime democrático. Pois é, na verdade, eu acho que nenhuma censura ela pode ser aprovada. O que acontece aí, João Tran, é que as leis que já estão em vigor no nosso país, elas precisam, então, de fato, serem colocadas na prática, né? Toda pessoa ela precisa ser responsável por aquilo que fala e por aquilo que faz. Se uma pessoa comete um crime por meio das palavras, por meio de expressões, essa pessoa precisa sim responder por esse ato, pelas consequências então dessas falas, e ainda mais quando coloca ali ou manipula uma certa massa, né? Gera aquele efeito manada que a gente conhece. Você vê um líder político fazendo uma determinada coisa, falando uma determinada coisa, então os seus seguidores acabam também fazendo aquilo. É um efeito manada que, inclusive, as redes sociais proporcionam até com os digitais influencers, né? Hoje a gente tem digitais de tudo que é maneiro, tudo que é jeito, povo que fala o que quer nas redes sociais e que tem muita gente que apoia e que segue, né, João? A internet é um grande calo ainda que precisa desses espaços e
precisa também de diversas regulamentações que o governo defende, inclusive nas escolas. A gente viu este ano a proibição de utilizar celulares nas escolas e o governo também quer, já conversei com Lilian Sintra de Mello, ela que é secretária de Direitos Digitais do governo federal e diz também que quer regular onde as crianças vão poder usar a internet. Ou seja, sites de maiores de 18 anos não vão ser permitidos crianças acessarem, porque isso já é o que acontece. Nos cinemas, por exemplo, só pode ir para filme de 18 anos quem os pais e mães permitem. Então é levar essas normas que já existem no mundo real, digamos assim, para o ambiente da internet. É um debate que tem utilizado muitos dedos do governo, mas que carece urgência porque os efeitos são inúmeros, né? A gente vê brincadeira de criança gerando mortes, como a gente vê o Baleia Azul há um tempo atrás. Enfim, é um debate que exige urgência também. Se tem urgência, é notícia. Se é notícia, está no Papo de Política. A coluna do João Tran, nosso comentarista aqui do Aratuon, que já está nos